1 Coríntios 15, do 1 ao 8, diz assim: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Pelo dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós. A não ser que tenhais crido inutilmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Até aí. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que ilumine a nossa mente, tá bom? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por estar aqui para compartilhar a tua palavra e louvar o teu nome, Senhor. Nós pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e que possamos aprender um pouco mais do Senhor pela tua palavra hoje à noite, Senhor. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor coloque a curiosidade, o desejo em muitos aqui, naqueles que estão desmotivados em ler a tua palavra, naqueles que estão fracos espiritualmente. Se houver alguém no nosso meio, que o Senhor renove nessa noite, Pai, e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado. Acho que é melhor não botar aqui. Não bota não, porque eu vou bater. Obrigado. Queridos, Jesus Cristo é o assunto principal da Bíblia, tá? E ele, embora o seu nome, exatamente Jesus só apareça no Novo Testamento, o Messias é o Salvador, é o assunto principal da Bíblia. De modo que, se pudéssemos resumir o conteúdo do Antigo Testamento, se precisássemos fazer isso numa só frase, seria: Jesus virá. E se precisássemos também resumir toda a mensagem do Novo Testamento numa só frase, seria: Jesus veio e voltará. Então, ele é o principal tema de toda a Bíblia, o Salvador. E a Bíblia traça sobre a história da chegada do Messias ao mundo durante todo o Antigo Testamento, e vai colocando também histórias periféricas, histórias secundárias, mas o objetivo de todas essas histórias do Antigo Testamento é para mostrar como o Messias veio ao mundo, quais eram as circunstâncias. Por exemplo, no livro de Esther, que é aquele livro dos 2 livros da Bíblia que não fala do nome de Deus, Esther e Cantares de Salomão. O livro de Esther narra a história do antissemitismo, ou seja, o povo de Deus foi perseguido. A ideia de Amã, o inimigo do povo de Deus lá, era dizimar os judeus, acabar com os judeus. Mas ali nós vemos uma espécie de novela, onde ora Amã parece que vai prevalecer, mas Mardoqueu, um homem de oração, prevalece e o povo é preservado. E é interessante que o povo é preservado para que o Messias viesse daquela linhagem, daquela descendência, tá? Então a gente não vê o nome de Deus ali, mas é a mão dele por trás da história toda. E isso acontece ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus escolhe Abraão, promete que dele vai vir uma grande nação. A esposa dele é estéril. Aí Abraão já tinha pendurado as chuteiras, já não dava mais para coisa, Tem uma garotada aqui, E com que idade ele vai ser pai? Aos 100 anos. E a esposa dele aos 90 anos. Então parece que não vai dar certo. Deus intervém. Deus poderia ter escolhido um casal jovem e fértil, mas Deus gosta de fazer coisas assim, surpreendentes. Então isso é ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando todo o texto do Antigo Testamento estava escrito, Deus ainda passou aproximadamente 400 anos sem levantar nenhum profeta de verdade. Havia pregação todo sábado na sinagoga, o povo, os homens ensinavam a palavra de Deus no Antigo Testamento, em casa, para os seus filhos e para as esposas,
mas por quase 400 anos nenhum profeta de verdade profetizou, assim diz o Senhor. E aí surge João Batista. Ele era da linhagem sacerdotal, tinha todo o direito de estar ministrando no templo, no turno previsto, que era um período de 15 dias, que foi dividido nos tempos de Davi, os turnos. O turno não era manhã, tarde e noite, era um período, era uma quinzena, na verdade. Mas Deus o conduz no deserto, e a saudação inicial da pregação de João Batista, a graça e paz, era: fariseus hipócritas, o que é que vocês estão fazendo aqui? Mas como ele era cheio do Espírito, o povo ia ouvi-lo. E ele foi o último dos moicanos, o último dos profetas da linhagem do Antigo Testamento, que aparece já no Novo Testamento, como a gente bem sabe. O último dos profetas que veio para anunciar a chegada do Messias. Ele foi o único profeta que viu o Messias, que tocou no Messias. E ele tinha também o mesmo sangue do Messias. Lembram? João Batista. Ele tinha até o sangue do Messias também. E Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra por aproximadamente 3 anos e meio, e morreu, ressuscitou e deixou uma igreja com poucos crentes, e eram os crentes que nem os crentes de hoje, problemáticos, um querendo ser melhor do que o outro. Enquanto Jesus estava no meio deles, eles estavam discutindo quem era o maior deles, se o maior estava ali, que era o próprio Deus. Tinha 2 que eram mimadinhos demais, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram primos de Jesus, né? E a mãe deles, um dos evangelhos diz que a mãe deles chegou para Jesus e disse algo como: Jesus, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, permita que as 2 coisinhas mais lindas do mundo, que são Joãozinho e Tiaguinho, sente cada um do seu lado. Veja só, 2 apóstolos, filhinho da mamãe. Então, está igual hoje. Jesus foi treinando então esses homens, e esses homens se tornaram, com exceção de Judas, que se enforcou e morreu, traindo o Senhor, eles se tornaram a base da fé cristã, de modo que o próprio Novo Testamento também é chamado de doutrina dos apóstolos, não porque a origem é nos apóstolos, mas eles tiveram a missão de levar a doutrina do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Então eles começaram ali em Jerusalém, muito bem, obrigado, estava tudo beleza. Eles passam 10 dias em oração depois que Jesus vai para o céu, vem, desce o poder do Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas. Pedro então começa, que era o líder, e sempre agiu como líder, com iniciativa, mesmo errando algumas vezes. Ele prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Depois de algum tempo, Pedro prega outro sermão, 5.000 pessoas se convertem. E a igreja, que tinha 120 crentes, passa a ter mais de 8.000. E estava muito bem obrigado, até que uma perseguição, creio eu, que enviada da parte de Deus, fez com que todos, exceto os apóstolos, fossem dispersos de Jerusalém. Aí eles começaram a pregar o evangelho onde Jesus havia ordenado, na região da Judéia, ali no sul de Israel, em Samaria, ao norte de Israel, e até os confins da terra, a partir do capítulo 13 de Atos. Grosso modo, essa é a história do começo da igreja cristã. Então, a Bíblia dos tempos do Novo Testamento, durante mais ou menos 20 anos, foi apenas o Antigo Testamento. Quando a gente lê nas cartas aos Filipenses, aos Efésios, a Timóteo, eles não tinham ainda toda a Bíblia como nós temos hoje. O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, durante mais de 20 anos, eles só pregavam o Antigo Testamento e algumas instruções apostólicas. Então, o Tiago que escreve a carta do Novo Testamento, não é o Tiago mimadinho, o irmão de João. Tiago mimadinho morreu em Atos capítulo 12, e já não era mais mimadinho, já era um homem de verdade. Ele foi martirizado. Lembram? O Tiago que escreve a carta é irmão de Jesus, e ele não dá carteirada, eu, irmão de Jesus, não, servo de Jesus Cristo. Ele escreveu provavelmente o primeiro livro desses 27 que nós chamamos hoje de Novo Testamento,
ali por volta do ano 45 depois de Cristo. Isso deu mais ou menos 20 anos depois da ascensão de Jesus. Então, os outros apóstolos passaram também a escrever outras cartas. Eles escreveram esses livros que nós temos no nosso Novo Testamento e outros livros que se perderam. Por exemplo, o que nós chamamos de 1 aos Coríntios, essa carta aqui que nós lemos uma passagem, na verdade foi a segunda carta aos Coríntios. Paulo diz aqui no capítulo 2 que já tinha escrito uma carta anterior. Cadê essa carta? Se perdeu. E se perdeu porque era a vontade de Deus. O que nós chamamos de segunda aos Coríntios foi, na verdade, a quarta carta aos Coríntios. Cadê a terceira carta? Se perdeu também. Paulo também fala em Colossenses 4,16 sobre uma carta que ele escreveu aos Laodicenses, o pessoal da igreja de Laodiceia. Ele diz que era para eles trocarem figurinhas. Depois de ler essa carta entre vós, a carta aos Colossenses, fazer com que ela seja lida em Laodiceia, e peguem a carta de Laodiceia e leiam entre vós. Cadê a carta de Laodiceia? Se perdeu. 3 cartas de Paulo. E talvez ele tenha escrito outra carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. Ele diz: para mim não é nenhum sacrifício escrever para vocês as mesmas coisas, que leva a entender que ele tinha escrito uma carta anterior. E outros livros, e outros. Por exemplo, no primeiro parágrafo do Evangelho de Lucas, nos primeiros 4 versículos, Lucas explica como ele escreveu o seu Evangelho. Ele diz o seguinte: visto que muitos têm feito esse empreendimento em fazer uma narração coordenada dos fatos, pareceu também bom a mim, ó excelentíssimo Teófilo, fazer o mesmo. Foi, é verdade, não adianta gritar não, foi verdade, tá? Ou seja, provavelmente Mateus e Marcos já estavam escritos quando Lucas escreveu o seu Evangelho. João não, João foi escrito bem depois. Mas Lucas não faz menção apenas dos 2 livros, ele fala de muitos. Então, muitos outros evangelhos, muitas outras biografias sobre Jesus foram escritas no primeiro século e posteriormente também. E por que nós temos 4 evangelhos? Como dizia um professor meu, porque são os 4 que prestam. Deus conduziu todo o processo de formação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nenhuma palavra se perdeu. Nenhuma palavra que Deus queria que permanecesse nas Escrituras foi perdida. Tá bom? E também nada pode ser acrescentado. Deus inspirou os escritores da Bíblia e Ele também preservou o texto bíblico. E ele chegou até nós. É muito comum ver céticos por aí dizendo que Lutero mudou a Bíblia porque ele queria casar, Alguém já ouviu esse tipo de argumento? Já? Eu já ouvi. Para que ele mudaria se a própria Bíblia manda casar? Se essa fosse a razão, não faz o menor sentido. E na verdade Lutero decidiu se casar com a Catarina, o nome da sua esposa, muitos anos depois da reforma, não foi em 1517, tá? Aí dizem também que o imperador Constantino, no século IV, que se declarou cristão, se ele era crente de fato ou não, Deus o julgue, mas foi muito bom porque cessou a perseguição. Então os crentes que antes apanhavam, viam suas esposas e filhas sendo estupradas, que eram obrigados a trabalhar em trabalhos forçados, que tinham que se reunir em catacumbas em Roma, que eram jogados aos leões no Coliseu, tá? Não precisaram mais passar por isso. Eu fico chateado quando eu vejo pessoas dizendo hoje em dia coisas do tipo: como seria bom a perseguição no Brasil para ver quem é crente e quem não é. Meus irmãos, os aeroportos do Brasil estão abertos para quem quiser, o crente que quiser, ir sofrer perseguição na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, nesses países, na China, nesses países maravilhosos. Quer ver se você é crente de verdade e acha que a perseguição é um bom balizador para isso, uma boa baliza para isso? Os nossos aeroportos estão abertos e eles estão precisando de mais trabalho forçado.
A Bíblia não diz em lugar nenhum que o crente deve desejar perseguição. Diz o contrário. Em 1 Timóteo 2, Paulo diz que nós devemos orar para que a igreja viva de maneira calma e serena. Nós devemos orar pelas autoridades para viver em paz e não debaixo do fogo cruzado do Estado. É o contrário. É o contrário. E tem mais. Quem foi que disse que a perseguição purifica a igreja? Quem purifica a igreja é o sangue de Cristo, o poder do Espírito e a influência e a meditação da palavra de Deus. Isso é uma arrogância de quem diz esse tipo de coisa. Geralmente quem diz isso já acha que é muito crente, né? Vai vendo, nem é crente de verdade. Então Deus esteve presente na condução, na escrita bíblica e na formação bíblica. Tá? Os livros do Novo Testamento, eu vou falar sobre a formação do Novo Testamento, os manuscritos, a mensagem e a interpretação. E ainda prometo ser breve. Tá? Primeiro, a formação do Novo Testamento. Começou com Tiago, escrevendo a primeira carta para corrigir uma igreja que estava com muitos problemas. E a carta de Tiago, uma carta pequenininha, de 5 capítulos, tem 54 mandamentos. Tiago era um escritor do tipo, faça isso, não faça aquilo. Tá? E a carta de Tiago é muito prática. Tá? Depois disso, começaram esses livros todos serem escritos. Então, como era que a igreja escolhia quais livros eram da palavra de Deus, da parte de Deus, quais não eram? Não havia uma lista ou um gabarito que eles olhassem, comparassem assim e disseram, não, esse aqui é de Deus, esse não é. Não havia. Foi pelo uso desses livros nos cultos que eles foram separando. Então, muito tempo depois foi verificado que pelo menos 4 ou 5 critérios foram utilizados pelos primeiros crentes. Primeiro, autoria ou autoridade apostólica. Esse livro foi escrito por algum apóstolo ou por alguém ligado a algum apóstolo do Senhor? Praticamente 24 livros do Novo Testamento foram escritos por apóstolos, né? Hebreus, a gente não sabe quem escreveu. Eu tenho certeza que não foi Paulo. Vou dar minha razão rapidamente, minha opinião. Não faz o menor sentido de Paulo escrever 13 cartas exatamente com a mesma estrutura, escrever uma que não tem nada a ver. Não combina com Paulo. Paulo tem uma mente metódica, ele era um rabino. Ele tinha começo, meio, fim, saudação, citava nomes pessoais. Em Hebreus não tem isso, Hebreus é um sermão. Então Hebreus a gente não sabe quem escreveu. Marcos não era apóstolo, mas Marcos esteve ligado ao ministério de 3 apóstolos do Senhor. Ao ministério de Barnabé, seu primo. E onde é que diz que Barnabé era apóstolo? Atos 14:14 diz assim: os apóstolos Barnabé e Paulo. Então Barnabé era apóstolo. Não tinha só os 12 não, tinha um grupo maior. Marcos também esteve ligado ao ministério de Pedro. Na primeira carta, Pedro diz, meu filho Marcos. E Marcos também esteve ligado ao ministério de Paulo. Em 2 Timóteo, Paulo diz assim, traga minha capa, meus livros e Marcos, que me é muito útil para o ministério. Então Marcos não foi apóstolo, mas esteve ligado ao ministério de 3 apóstolos. E provavelmente o evangelho que ele escreveu, o evangelho de Marcos, foi o resultado das anotações das pregações de Pedro, com quem ele teve contato a maior parte do tempo. Então Hebreus a gente não sabe quem escreveu. Marcos não era apóstolo, mas estava ligado a 3 apóstolos. E Lucas é o outro autor do Novo Testamento que não era apóstolo, mas estava ligado ao ministério de Paulo. Lucas escreveu o Evangelho com uma pesquisa muito grande, talvez financiada por aquele senhor que ele chama de Teófilo, né? Era o nome do cabra. Teófilo devia ser um cara rico. Imaginemos, irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet. Se ele quisesse informação, conferir informação, ele tinha que viajar para conversar com as pessoas. Então ele precisava de muita grana, Lucas, para colher as informações corretas. Então, como ele viajou? Com dinheiro? Provavelmente quem tenha financiado essa pesquisa ampla de Lucas tenha sido Teófilo,
a quem ele direciona tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. É muito provável. Então, Lucas escreve o Evangelho depois de uma pesquisa muito longa, entrevistando pessoas que conviveram com Jesus e que estavam pregando em nome de Jesus. Ele diz isso. E também no livro de Atos, do começo de Atos até a metade do capítulo 16, Lucas vai dizendo assim: eles. Lucas não estava na história. Lucas entra na história em Atos, no capítulo 16, versículos 9 e 10. No versículo 8 ele diz assim: eles. Aí no 9, Paulo tem aquela visão do homem da Macedônia. E no versículo 10, Atos 16, 10, eu estou gravando, depois eu mando para vocês que não pegaram as referências, está tudo gravado aqui o áudio. Em Atos 16, 10, Lucas usa o nós. Depois Paulo tem a visão do homem da Macedônia, relata para o time de missionários, provavelmente Silas, Lucas e mais alguns, e ele diz: entendemos que era a vontade de Deus que fôssemos para tal lugar. Então, de Atos 16, 10 até o final de Atos 28, final do livro, Lucas está presente. E aí ele vai narrando, em primeira pessoa, no plano. Bem, então a autoria ou a autoridade apostólica era a primeira questão. Esse livro foi escrito por um apóstolo ou alguém ligado a um apóstolo. Segundo lugar, catolicidade. Católico significa universal. Eu prefiro usar a palavra católico do que universal. Eu tenho minhas razões para isso, tá? Mas a ideia é: os livros estavam sendo usados nas igrejas no mundo todo, ou seja, o povo de Deus como um todo estava tendo discernimento que esses livros eram da parte de Deus. Aí os irmãos davam um joinha, curtia, dava like, se inscrevia e passavam a usar. Terceira regra, digamos assim, era o uso tradicional em casa. Os crentes faziam cópias do livro, eram cópias manuscritas, não havia outro método de cópia de livro nessa época, aí era caro, custava caro, e usava esses livros em casa, não somente nas igrejas. E era muito caro pagar para um amanuense, que era um copista, fazer isso. E por último, a inspiração. A inspiração pode ter sido a primeira razão, digamos assim, pode ser a quarta, tá? Eles entendiam que esses livros tinham sido inspirados pelo Espírito Santo da mesma forma que os livros do Antigo Testamento, tá? Eu falei 4 ou 5 razões, porque a quinta é o seguinte: esses livros tinham que ensinar as mesmas doutrinas que eram ensinadas no Antigo Testamento. Então nós não temos um testamento contra o outro, não. Nós temos continuidade. As doutrinas que o Novo Testamento ensina é o desenvolvimento das doutrinas iniciadas no Antigo Testamento, sobretudo no Pentateuco, tá bom? Sobretudo no Pentateuco. Bem, se você tiver alguma pergunta, anote que no final vou passar a palavra para vocês aí. Formação do Novo Testamento, grosso modo foi assim: manuscritos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o documento antigo mais bem catalogado de todos os tempos. Juntando os manuscritos que foram encontrados até hoje do Novo Testamento, em grego, que foi a língua em que ele foi escrito originalmente, copta, georgiano, latim e siríaco, as 5 línguas, e aramaico também, as 6 línguas usadas naquela região no primeiro século, na região de Israel, no entorno de Israel, há mais de 24 mil manuscritos do Novo Testamento atualmente. E esses manuscritos estão nos grandes museus ou nas bibliotecas mais ricas do mundo. Eles não são completos, esses 24 mil manuscritos. A maioria são só trechos do Novo Testamento. Do Novo Testamento completo, eu acredito que não tenha 10 manuscritos inteiros, tá? Bem,
Em grego, só em grego, na língua original do Novo Testamento, já foram encontrados mais de 5.700 manuscritos. E o manuscrito mais antigo do Novo Testamento encontrado até hoje, ou seja, mais próximo da autoria, mais próximo do escrito original, é por volta do ano 120. Ele foi datado por volta do ano 120 da era cristã, que é um trecho do Evangelho de João, capítulo 18. É um trechozinho pequeno, é um manuscrito pequenininho assim, é do tamanho de um cartão de crédito, 9 centímetros por 5 centímetros, exatamente o tamanho do cartão de crédito, só não tem aquele formato, tá? Tem um formato assim do mapa do Brasil aproximadamente, e é o P52, é um papiro. Vocês podem dar uma bugada, não agora na hora do culto, né? Depois, chama P52. Veja só, o P52 tem um trecho de João 18 na frente e atrás, e é por volta do ano 120 depois de Cristo. Ele foi copiado por volta desse ano. Toda a literatura escrita pelo apóstolo João foi escrita entre os anos 80 a 90. Então o P52 foi escrito, foi uma cópia de mais ou menos 40 anos só de proximidade do escrito original. Talvez quem copiou o P52, é o nome que ele recebeu depois, tenha conhecido o apóstolo João, tenha ouvido as pregações dele, porque João deve ter morrido ali por volta do ano 90, 95, mais ou menos isso. Então, da década de 80 para 90 foi que João escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Vamos lá. E o segundo documento mais bem catalogado de toda a história é a Ilíada de Homero. O Novo Testamento é o mais bem documentado, mais de 24 mil manuscritos. O manuscrito mais próximo do original, 40 anos. Ok? A Ilíada de Homero tem mais ou menos 620 manuscritos. É o segundo documento mais bem catalogado de todos os tempos. 620 para 24 mil. Não dá para comparar. E a proximidade, 1000 anos. O documento, a cópia da Ilíada de Homero, mais próxima do original, foi escrita mais ou menos ali por volta do ano 100 depois de Cristo. Embora o original tenha sido escrito 900 anos antes de Cristo. 1000 anos. Quem garante que aquilo é verdadeiro? Imagina alguém escrever um livro sobre essa igreja daqui a 1000 anos, sem as informações que a gente deixou no Facebook, no Orkut, no Instagram, no MSN, a gente que é mais antigo, né, pastor? As fotos impressas, as atas, os registros em cartório, os arquivos em nuvem, sem nada disso. Imagina alguém escrever um livro sobre esta igreja daqui a 1000 anos. Só vai escrever mentira. É difícil mais acertar uma informação. É difícil demais. Eu não acredito. Eu prefiro acreditar em Papai Noel. Os homens que sucederam os apóstolos na liderança da igreja cristã foram chamados carinhosamente pelos crentes do segundo século de pais da igreja. Pais da igreja. Era um título respeitoso e carinhoso ao mesmo tempo. Os pais da igreja escreveram muitos livros, sermões, lecionários. Vocês usam boletim aqui no culto? Não, né? Tem igreja que usa boletim semanal, tem igreja que usa boletim mensal, a maioria não usa, né? Mas eles usavam, os crentes primitivos usavam, em muitos lugares usavam boletim. Nós chamamos hoje isso de lecionários, com a liturgia do culto. Vão cantar tais hinos, vai ter a oferta, a oração, a pregação, esse tipo de coisa.
Nos escritos dos pais da igreja, catalogados até hoje, há mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento. 1 milhão de citações. Sendo que o Novo Testamento todinho tem aproximadamente 300 mil palavras. E cada citação não é de uma palavra só. Tem citações longas de capítulos inteiros nas cartas, nos sermões que eles escreviam, literalmente, todo o sermão, muitos deles. Se todo o Novo Testamento se perdesse, daria só pelas citações dos pais da igreja para reconstruir ou recuperar, o Novo Testamento 3 vezes em 1/3, só pelas citações dos pais da igreja, fora o que nós temos hoje. Esses são os manuscritos do Novo Testamento, esse documento maravilhoso da palavra de Deus, parte da palavra de Deus. Aqui nós temos os autores mais lidos de todos os tempos: os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o apóstolo Paulo. Esses homens, junto com Davi e os demais salmistas, são os escritores mais lidos de todos os tempos. Não tem J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, não tem Paulo Coelho, que é um péssimo escritor, diga-se de passagem. Ele vem porque é satanista, mas não é porque ele sabe escrever, não. Ele é ruim, mas é ruim mesmo, de verdade. Eu tenho um teto de vidro, mas ele não tem medo de fazer crítica, não, tá? Escreve bem pra caramba mesmo. Esse é o Novo Testamento. Qual é a mensagem que o Novo Testamento passa? Qual é a mensagem do Novo Testamento? Jesus veio e voltará, e nós precisamos estar alinhados com Cristo, esperando Ele voltar, vivendo a nossa vida, cultuando, nos divertindo, jogando bola, nos casando, fazendo bons negócios, lucrativos, ajudando as pessoas, mas esperando Jesus voltar. Essa é a mensagem. Ele veio e voltará. Há 2000 anos, quase, a igreja cristã ora naquela palavra que é a junção de 2 palavras em aramaico, Maranatá, que significa vem, Senhor. Há 2000 anos nós estamos orando, vem, Senhor. Um dia Ele virá, talvez na nossa geração, não sabemos quando virá, mas um dia virá. Quer pela morte, quer pela vinda do Senhor, nos encontraremos com Ele, tá? Essa é a mensagem do Novo Testamento. Nós teremos de prestar contas a Deus, e não somente os cristãos, não somente os teístas, aqueles que acreditam que Deus existe. Aqueles que não acreditam também terão de prestar contas. Os que agem como Gilmar Mendes terão de prestar contas a Deus. Os que agem como Dias Toffoli terão de prestar contas a Deus. Os falsos pastores terão de prestar contas a Deus. Os verdadeiros também. Todos nós daremos conta da nossa vida a Deus. Nos últimos anos, nas últimas décadas, digamos assim, criaram a ideia da vítima da sociedade. Bicho envolveu, mas é vítima da sociedade. Se isso existisse, se fosse verdadeiro, a Bíblia não diria que cada ser humano vai prestar contas de si a Deus. Cada um de nós escolhe o que a gente faz com a nossa vida. Um pesquisador entrevistou dois jovens, irmãos gêmeos, filhos de um alcoólatra. E um era alcoólatra como o pai e o outro não bebia nada alcoólico. E ele fez a mesma pergunta separadamente. Era uma pesquisa antropológica. E a pergunta foi: por que você age assim? Para o alcoólatra e para o abstêmio. E a resposta dos irmãos, não com as mesmas palavras, é claro, foi a mesma resposta. Tendo um pai como o meu, o que mais eu poderia ser? Então o alcoólatra olhou para o seu pai e disse: é minha sina, é meu destino, meu pai é alcoólatra, eu tenho que ser também um derrotado. O outro olhou para o pai e disse: Deus me livre, eu estou vendo a desgraça que é ser um alcoólatra. E respondeu da mesma forma. Foram perguntados separadamente: tendo um pai como o meu, o que mais eu poderia ser, além de abstêmio? Eu quero uma vida melhor.
Então, nada de colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas. Isso é típico da juventude, tá? Eu sei que tem alguns aqui que devem ter uns 17, 18 anos, e nessa idade é a idade que a gente tem certeza que sabe de todas as coisas. Acreditem, quando vocês chegarem na minha idade, vocês saberão que não sabem de tudo. Vão começar a duvidar dessa onisciência aí. Nós precisamos confiar em Deus. Por último, a interpretação, formação do Novo Testamento, os manuscritos, a mensagem e a interpretação do Novo Testamento. A maior parte da Bíblia inteira é de facílima interpretação, de facílima compreensão. As crianças estudam na salinha as mesmas lições bíblicas que são ensinadas nos cursos de doutorado em teologia. A criação, a arca de Noé, o pecado original, a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja, honrar pai e mãe, os 10 mandamentos como um todo. São as mesmas aulas que as crianças têm. É claro, numa linguagem diferente, num aprofundamento diferente, mas é a mesma mensagem. É a palavra de Deus. Então a maior parte da Bíblia é de facílima compreensão, mas de difícil obediência. O primeiro mandamento ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém ama a Deus acima de todas as coisas plenamente. O segundo mandamento diz para a gente não adorar outros deuses, mas às vezes a gente elege alguns ídolos no nosso coração. Nem adorar outros deuses, nem adorar a imagem de escultura, né? Mas às vezes a gente tem alguns ídolos. Aquele pregador que se alguém criticar, opa, eu fico arara. Aquele grupo de louvor, aquela banda minha preferida, opa, eles não erram, hein? Não tem letra errada nas músicas deles, hein? Ninguém vacila. Às vezes até o time de futebol não é pecado, eu torço, né? Inclusive hoje eu torci muito, mas é aquele time amaldiçoado, venceu. Não ia perder assim, né? E não é pecado nada disso. Não é pecado nada disso, irmãos. Mas quando toma o lugar de Deus, a gente precisa reavaliar a nossa vida, tá? Então a Bíblia é de facílima compreensão. Agora tem gente que quer entender a Bíblia sem ler. Nunca leu a Bíblia toda e diz, a Bíblia é muito complicada. Eu lembro que eu estava indo para casa uma vez, estava no ônibus e encontrei com um colega que a gente tinha estudado numa ONG lá perto de casa. Acho que a gente estudou inglês junto. Ele aprendeu, tá? Ele aprendeu. E ele estava fazendo mestrado na Universidade Federal e eu estava fazendo mestrado em teologia. E aí conversa vai, conversa vem, ele disse assim, ele estava na área de interpretação de textos. E eu já dava aula de interpretação bíblica também. Aí ele disse assim, Bruno, por que a interpretação da Bíblia tem algumas regras diferentes? Eu disse, não, verbo na Bíblia também é verbo, substantivo também é substantivo. Não existe substantivo celestial, verbo pentecostal, não tem isso não. A regra é interpretar o texto literalmente sempre que possível. Quando o contexto mostra que é uma figura de linguagem, a gente interpreta como uma figura de linguagem. Só que a gente acredita que a mensagem da Bíblia veio de Deus. Mas o texto escrito, as regras de interpretação são as mesmas de qualquer outra literatura. Tá? É o texto e o contexto. Aí ele disse, mas você sabe, ele disse, né? Você sabe que na Bíblia tem muitos erros, né? Aí eu dei corda, sei. Aí ele ficou animado, né? Aí eu disse, cite um. Não cite dois, não, cite um erro na Bíblia. Aí ele riu assim, um sorriso amarelo. E aí disse, não, você sabe. Eu disse, sei, cite um. Aí eu disse, meu irmão, você nem leu, não li e não gostei, não li e está errado. Faz o seguinte, encontre um erro na Bíblia, manda mensagem para mim no Facebook que a gente conversa. Isso já faz
uns 7 anos mais ou menos, até hoje. Então tem gente que age na igreja, que age como esse meu amigo incrédulo, que quer entender da Bíblia, mas nem leu. Sabe quando você vai ser um bom entendedor da Bíblia? Nessa postura? Nunca. Eu nunca conheci um crente bom de Bíblia que não frequente assiduamente os cultos de doutrina e a escola bíblica. Eu não sei se vocês conheceram. Eu sou crente há 20 anos. Conheço crente pra caramba. Mas eu nunca conheci, pastor, um crente bom de Bíblia que não fosse assíduo nos cultos de doutrina e na escola bíblica. No tempo que eu tinha a idade de vocês, a gente tinha um culto de jovem, era no sábado também, terminava a gente ia comer uma batata frita, ia para casa 1 ou 2 da manhã, às vezes até mais tarde, ia dormir, contando história, dando risada. 8h30 a gente estava na igreja, porque um dos rapazes, um dos meninos que a gente dormia na casa de um só, era uma bagunça só, e um dos meninos que era do grupo era o sonoplasta da igreja, então a gente tem que chegar antes de todo mundo para montar o som e estava lá. Nunca perdemos escola bíblica porque fomos dormir de madrugada. Às vezes a gente virava à noite, mas não ia para a escola bíblica no outro dia. Tá? Então, tem questões difíceis na Bíblia? Tem, claro que tem. A própria Bíblia diz isso. Pedro diz lá em 2 Pedro 3:15 que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Não é só nas cartas de Paulo, não. Na de Pedro também tem, né? Aí eu digo, olha como é que quem está falando. Mas essas questões são minoria e a gente resolve com um pouco mais de estudo, leitura de comentários e cursos de teologia. Tá bom? Eu gostaria de concluir agradecendo a Rebeca pelo convite. Muito obrigado, querida. Rebeca foi minha aluna em 5 disciplinas, né? 3 Novo Testamento, 2 hermenêuticas. Aluna exemplar. Deus abençoe. Obrigado pelo convite e a vocês pela paciência. Obrigado. E eu vou abrir para perguntas. De preferência fáceis. Eu já dei aula de manhã e de tarde hoje. Quero.